acho que uma das coisas mais silenciosas e destrutivas dessa geração é o excesso de possibilidades. Porque a gente cresceu sempre ouvindo que tudo é possível. E no primeiro momento, realmente isso é muito lindo, é motivador, só que ninguém fala o por trás disso tudo, o peso psicológico que a gente tem quando existe um mar de infinitos caminhos a se seguir. E hoje, principalmente com o celular, a gente tem acesso a diversas vidas que podem ser vividas. Num primeiro momento, a gente vê alguém que está se mudando de país. Aí depois a gente rola para baixo e automaticamente já vê outra pessoa influencer, ou fazendo uma faculdade de medicina muito top. E a outra é emocionalmente muito bem resolvida. Aí se abaixa mais um, a pessoa empreende, já tem um Porsche, Ferrari com 18 anos. E aí a gente para e começa a refletir. Será que eu deveria estar fazendo outra coisa? Será que eu realmente estou certa onde eu estou? E eu acho que é aí que começa a paralisia. Bom, prazer, eu sou a Giovana e aqui é um espaço onde eu vou tentar trazer reflexões e pensamentos do dia a dia sobre as nossas vidas, né? E, bom, o tópico de hoje é uma coisa muito importante que eu venho vendo, né? Que cada vez mais deixa muita gente mentalmente paralisado, que é esse excesso de possibilidades que o mundo moderno traz pra gente. Eu sinto que a nossa geração vem vivendo um problema muito sério, que é o excesso de opções a se seguir e escolher. E, de fato, isso é um privilégio, se você olhar. Porque antigamente não existia esse mar todo que a gente pode desvendar hoje em dia, né? Só que excesso de opções também gera ansiedade. E tem um sociólogo muito incrível, que eu amo ele de paixão, inclusive sempre usei ele em redações na escola, que é o Zygmunt Bauman. Eu recomendo todos vocês irem atrás dos conceitos dele. E um muito importante é sobre modernidade líquida, que ele traz ali a ideia de que identidade, relações, a sociedade atual é muito instável, é muito fluida. Ela nada se mantém concreto por muito tempo. Ela sempre tende a estar oscilando. E é nisso que a gente vê que quando a gente não consegue se manter firme em algo, significa que nada é para valer, realmente. Então a gente tem muitas opções, e quando a gente escolhe um caminho a se seguir, a gente já entra com a cabeça baixa, porque a gente fica com pesar, com um medo de, nossa, mas existe aquela outra opção. Nossa, mas fulano faz aquilo e dá certo. E se eu fizer isso e perder a chance de poder ir naquele outro caminho? Então a gente acaba nunca mergulhando de fato e nunca se entregando 100% à escolha que a gente faz. E esse é o maior problema da nossa geração, porque muitas escolhas é ótimo, até todas essas escolhas que a gente tem se tornarem meio que perdas, porque são escolhas muito boas, só que a gente não dá valor para elas, porque a gente escolhe uma já olhando para as outras centenas que tem. E, sinceramente, eu não acho que as pessoas estejam perdidas na nossa geração. Eu só acho que elas estão assustadas, porque elas têm medo de seguir um caminho e se arrepender. Tudo nessa geração se mantém nisso, escolher e arrepender, escolher e arrepender, porque existe a ideia de que eu poderia ser mais. E cada vez mais a gente vai criando uma ansiedade silenciosa dentro da nossa mente, porque, por exemplo, com 18 anos você termina a escola e já tem que escolher a faculdade. Só que não é mais só a ideia de escolher uma simples faculdade. É simplesmente, nossa, mas será que vai valer a pena ficar 4 anos ali? E se nesses 4 anos eu seguisse a vida de influencer e me tornasse milionário em 2 anos? E se eu escolher isso e me arrepender? E é sempre nesse excesso, assim, é uma bolha que deixa a gente aprisionado. A gente não consegue se livrar disso, entende? A gente vive girando em torno desses pensamentos, que não levam a gente a lugar nenhum, de certa forma, né? E a internet, com certeza, piorou muito tudo isso. É claro que a internet tem seus pontos positivos, a internet não passa de uma balança bem equilibrada. As consequências, quando negativas, são muito negativas, e quando positivas, são muito positivas. Elas nos ajudam muito, mas também piora muitos sentimentos, né, que a gente tem. Porque redes sociais, principalmente, é um lugar onde a gente consegue ver muitas vidas simultaneamente. E isso até serve de inspiração a um certo ponto. Só que chega um momento que é tanta inspiração que te faz se sentir travado. Porque você vê tanta gente... e uma pessoa tá com uma carreira brilhante, com 15 anos, paga as próprias contas, já vai morar sozinha com 18, tudo encaminhado. Aí você vê depois uma outra pessoa que já aposentou os pais.
Aí você vê outra pessoa que parece que é feliz o tempo inteiro. Só você que vive nas desgraças da vida. Só você tá perdendo a oportunidade de estar vivendo a mesma vida que esses influencers e pessoas que aparecem na internet. E eu não tô aqui pra criticar nenhuma profissão, nem nada do tipo. É só uma crítica a como a gente reage emocionalmente com esse mundo excessivo. Porque é instantâneo a gente começar a pensar, tipo, será que eu tô atrasada? Será que eu deveria estar vivendo uma fase que eu não tô vivendo ainda? Será que eu tô no lugar certo, no momento certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Porque as possibilidades com a internet, ela se torna uma excessiva comparação, se você refletir mesmo. Quantas vezes você não olha e fala, nossa, eu tô motivada, amanhã eu vou acordar às 5 da manhã, vou mudar minha vida. Você muda? Não muda, né? Você só fica travado. E acho que aqui entra uma parte muito importante da discussão, que esse excesso, ele gera congelamento e não um mar de possibilidades positivas. Por quê? Existe um psicólogo que, eu não vou lembrar o nome dele exatamente agora, eu vou deixar aqui na tela, que ele criou um paradoxo da escolha. Ou seja, quanto mais escolhas a gente tem, não significa que a gente é mais feliz. A gente entra numa parte meio crítica da situação. Começamos a ficar mais indecisos, mais insatisfeitos. A gente começa a entrar numa ansiedade cruel. Porque a gente começa a querer fazer escolhas perfeitas, a querer pensar demais, pensar em garantias, antes mesmo da gente realmente pôr em ação o que a gente escolheu. Já parou pra pensar quantas vezes você fica, não, porque eu vou planejar certinho pro meu primeiro degrau ser maravilhoso e não tiver erros. Porque a gente não enxerga o fracasso como algo positivo, a gente não consegue aprender durante o processo, a gente quer saber 100% das coisas antes mesmo de começar a agir. Só que isso simplesmente não existe. Não tem como, gente. Não existe essa possibilidade de tentar moldar a vida 100% antes de colocar em ação. E existem tantas pessoas que passam a vida inteira planejando e no final nem vive nada. E é muito perceptível que atualmente a ideia de maximizar resultados é muito presente. Tudo a gente quer aproveitar em excesso, aproveitar até o último mínimo detalhe das oportunidades da vida. Não pode desperdiçar tempo, não pode desperdiçar talento, não pode desperdiçar nada. A gente quer viver todas as 1000 versões que podem existir de nós mesmos. Eu acho que isso realmente é um dos maiores problemas, porque a gente não vai viver todas essas versões. E a gente precisa aceitar isso. E isso dói, porque fazer uma escolha sabendo que existem outras escolhas que você vai ter que renunciar é um processo doloroso. Existe uma filosofia que fala que o ser humano, ele acredita que não vai conseguir viver todas as vidas diferentes que existem nesse mundo. E se conecta muito com a nossa realidade, né? Porque hoje a gente vive cercado de possibilidades, infinitas coisas a serem feitas, e enfim. E acho que justamente por isso que a gente vê tanta gente mentalmente cansada, antes mesmo de até começar um plano novo, ou ir atrás dos objetivos. E já pararam pra ver que a gente vive numa sociedade de desempenho? Tipo, tudo a gente precisa ser produtivo, ser inteligente, ter resultados, ter experiências, ter uma vida bonita, ter um propósito, evoluir constantemente. E isso é exaustivo. E chega um momento que até quando você quer descansar e precisa descansar, isso se torna uma culpa. Porque parece errado você tomar um tempo para descansar, para relaxar, para desligar a mente desse mundo tão frenético. Você se sente culpado, porque você poderia estar usando aquele tempo para tentar alcançar lugares que você não está alcançando. E a culpa de você não estar alcançando é só porque você parou para descansar. E talvez a vida nunca vá te confirmar que você fez a escolha certa. Você vai precisar viver. Você vai precisar escolher alguma coisa, seguir nela 100%, e você precisa estar presente. Precisa estar realmente vivendo aquilo que você escolheu e não com a cabeça em outras idealizações de mundos diferentes que você poderia estar descobrindo e vivenciando. Talvez o objetivo da vida seja simplesmente viver a vida. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal. E é isso!